Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração para vocês. Esse é um bolo de 25 centímetros por 11 de altura, isso mesmo, 11 de altura. Ele ficou um pouquinho mais alto, mas não tem problema, ele ficou lindo. Então vamos lá, gente, o recheio dele é de abacaxi e chocolate. Sim, o cliente pediu abacaxi com chocolate, é a primeira vez que eu faço. E segundo o cliente, ficou maravilhoso. Eu comecei fazendo uma pré-camada de chantilly, chantininho, na verdade. Passei o chantilly em branco mesmo por toda a minha lateral. E depois que eu fiz essa pré-camada, vocês podem ver que ela não tá uma pré-camada muito fininha, não. Ela tá uma camada, uma pré-camada até generosa. Eu peguei o bico 402. Vocês estão vendo que o babado para fazer babado, tá? O 402 da Wilton. Vocês estão vendo que o babado acabou encostando na minha bandeja e eu não queria que ele encostasse por um todo na minha bandeja. Então, eu tentei medir aí certinho aonde que eu ia colocar o meu bico, tá? Para ele fazer o babado e que se ele só encostasse, mas que não que ele deitasse igualzinho tava na primeira vez. Então, eu tirei aquele chantilly primeiro e agora eu tô fazendo. Pessoal, você vai encostar um lado desse bico no bolo, vai encostar mesmo, é como se estivesse riscando o nosso bolo. E o outro lado você vai deixar livre, tentando controlar tanto a velocidade que você mexe a sua bailarina, quanto a velocidade que você vai apertando aí, a pressão que você vai colocar no seu saco de confeitar, tá? E esse bolo, gente, ele é um bolo que tem emenda, tá? Então, avisa pro seu cliente que esse bolo é um bolo que tem emenda, porque não dá pra você, do início ao fim, fazer o babado, né? Tem que ter aquela emendinha. E agora você vai marcar essa emendinha e você vai sempre começar a decoração nessa emenda, tá? Eu tirei o chantilly do saco de confeitar e dei uma texturizada, porque eu vi que ele tava ficando um pouquinho poroso. No dia tava bem quente. O azul que eu usei aí, gente, foi o azul anis, tá? Vocês podem ver que ele tá um pouquinho mais claro. Toda cor escura, gente, vermelho, preto, azul, toda cor que você faça com bastante corante, acaba que ela tem um tempo de descanso. Como assim que eu colori eu já comecei a confeitar, então não teve esse período de descanso. O que acontece nesse período de descanso, gente? A cor fica mais acentuada, tá? Então, por isso que é bom ter esse período de descanso, porque a cor dá uma modificada. Agora, gente, eu comecei a fazer o mesmo movimento, tá? Porém, eu vou subir um pouquinho o babado, meio que tampando aquela, uma partezinha do babado de baixo. E aí, a gente vai continuar fazendo. Gente, eu amei, eu tenho um bico babado, acho que é 0,70, não fica tão bonito, e esse bico aí, além de ficar lindo o babado com ele é fácil de usar. Ok, vocês vão falar, Lorena, tem a textura certinha do chantilly, verdade. A primeira vez que eu usei, eu custei a usar. Mas, gente, vai um pouquinho de paciência aí que dá certo sim, tá? E eu acho ele mais fácil de grudar no bolo do que o 0,70, tá? Que é o outro bico de babado. Aí, agora você vai controlar, gente. O mais retinho que você fizer, melhor ainda, né? Porque vai ficar bem certinho. E aí, você vai fazer até a metade do seu bolo com o azul, tá? Lembrando por que eu fiz aí mais uma camadinha, mas já tá mais pra cima da metade. Porque o próximo babado, que é o vermelho, ele vai vir, gente, tampando uma parte do azul. Então, você tem que fazer um pouquinho a mais de azul, porque depois vai vir um vermelho tampando a primeira parte aí. Ó, o mesmo bico, olha o lado que você vai encostar no seu bolo. Do outro lado você encosta, apoia mesmo o bico no seu bolo e vai apertando e controlando, ó. Apoiei. Ai, gente, nessa hora, o que acontece? Como eu mudei o chantilly, eu peguei o chantilly vermelho, nesse caso eu tô usando vermelho morango, a textura do chantilly eu vi que não estava bacana, ela não tava igual à textura do vermelho. E não, gente, eu não consigo, tá vendo que não ficou babadinho? Ele tava ficando reto, por causa que a textura estava errada. E eu não consigo, gente. O que eu fiz? Parei, falei, se eu tiver que montar tudo de novo esse bolo, eu vou fazer tudo de novo. Mas esse babado feio aqui não vai ficar no meu bolo. O que eu fiz, gente? Eu vou com a espátula, bem devagarzinho, ou com uma faquinha, você passa por debaixo do babado e levanta ele. Aí você consegue tirar ele sem estragar
o babado de baixo, tá? No caso aí, eu peguei a minha régua e só fui levantando, olha, você levanta o chantilly, que no caso vai ficar só umas marquinhas, mas como vai vir o babado por cima, vai tampar essas marquinhas que ficou aí, tá? Acerta o chantilly para não ficar muito chantilly, como a gente já passou uma camada de chantilly vermelho, né? Acerta direitinho, deixa o mais retinho possível para não aparecer na próxima camada que você vai fazer aí de babado. Mas, gente, não deixe, se você viu que o babado não ficou legal, o que você fez não ficou legal, vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas faça de novo. Antes o cliente ficar legal, o babado ficar legal, o cliente ficar satisfeito, do que você oferecer um trabalho e depois o cliente não gostar tanto assim, tá? Então, aí eu comecei de novo, tá, gente? Texturizei o chantilly novamente e comecei a fazer novamente o nosso babado aí, tá bom? Então, lembre-se, apoia um lado do bico e você continua fazendo. Tá vendo que aí aconteceu? Que acabou interrompendo? O que que acontece, gente? Eu não consegui apertar mais. Você tem que ter força na mão para você apertar toda a circunferência. Se caso não acontecer, você faz uma ondinha bem no lugar aonde que acabou que você teve que interromper. Tenta deixar o mais leve possível essa junção que às vezes acontece, tá? Os outros eu consegui fazer inteiro, só esse que eu não consegui. Como eu já tinha consertado no início, eu falei, se eu tirar esse aqui tudo, pode ser que fique manchado o meu chantilly azul. Então, eu consegui aí fazer, fiz 4 babadinhos do azul e agora eu tô fazendo os babadinhos do vermelho. Tá vendo que acaba que o vermelho tampa uma parte do azul? Pois é, é por isso que eu fiz 4. Então, eu tô fazendo aí o terceiro babado e agora o nosso último babado aí na parte de cima, que ele fica bem mesmo já em ciminha, na parte aí, bem na nossa quina, né? Depois que eu fiz esse, gente, eu acertei, tá vendo que eu arrastei um pouquinho o chantilly pro meio? Eu acertei as pontinhas e comecei a fazer esse outro babado que ele ia ficar mais pra fora, mais em pezinho, tá? Olha pra você ver, eu dou uma leve mexidinha no meu bico, tá? No meu saco de confeitar, para fazer uns babadinhos pra fora. Porém, na parte de dentro, ele fica feio, na parte do meio do bolo, né? Ele fica feinho, aonde a gente vai usar outro bico, que é o 150. Eu peguei o mesmo vermelho e agora eu fui fazendo com o 150 um babadinho só para mesmo terminar essa parte de dentro aí, para dar um acabamento. Então, eu peguei o bico de confeitar número 150 e fui fazendo ondinhas, um babadinho, né? Nessa lateral aí do nosso bolo. Lembrando de começar aonde tem a emenda já, porque o nosso bolo já tem emenda. Quase que eu comecei no lugar errado. Então, eu já vai fazendo aí e finalizo fazendo essas ondinhas, esses babadinhos com 150 só para dar o acabamento. Agora, gente, eu peguei biscoito de maisena, tá? E triturei ele para colocar no centro, porque esse bolo que o cliente me mandou, a inspiração, tinha essa terrinha, né? A gente fala que é areia falsa, areia comestível. Nada mais é que biscoito de maisena triturado e, no caso, eu gosto de passar na peneira para ficar bem fininho, eu vou passando ele na peneira, ok? Depois eu fui aí só mesmo distribuindo por todo o nosso bolo aí, deixando ele bem certinho. Outra coisa que eu coloquei nesse bolo foi glitter, né, gente? Olha aí, eu tô fazendo aí mais um pouquinho de areia, que ia precisar de mais. Por que eu passo na peneirinha? Pra não ter essas bolinhas grandes, porque acaba, mesmo a gente batendo, acaba ficando umas bolinhas, né? Maiorzinho, alguns pedacinhos de biscoito maiorzinho. Então, por isso que eu passo na peneira. E aí, eu tô colocando o topper. O topper eu uso da Giane Personaliger. Se você quiser, lá no meu Instagram sempre tem o posts dela. A gente sempre faz vários bolos aí em parceria. E eu coloquei o glitter, né, gente? Só mesmo com a bombinha. Você pega a bombinha e borrifa o brilho no bolo e fica assim lindo. O que eu uso é o perolado da Mago, tá? E olha como tá lindo o nosso bolo, com bastante brilho. Aí é sem flash. E agora eu fiz uma gravação com flash, para vocês verem a diferença de cor que fica. Ai, gente, eu apaixonei nesse bolo. Eu espero muito também que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um
Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!